O Teatro de Operações do Pacífico, a partir de 1942, era um ambiente de combate definido não apenas pela presença do inimigo, mas pela própria natureza. A umidade próxima do 100% saturava o ar, a lama constante agarrava-se às botas e uniformes, e a selva densa limitava a visibilidade a poucos metros, transformando cada avanço em uma série de emboscadas em potencial. Nesse cenário claustrofóbico e hostil, a sobrevivência dependia da capacidade de interpretar sons. O estalo seco e agudo de um fuzil Arizaka tipo 99 tinha um significado claro. A cadência rápida e metálica de uma metralhadora Nambu, outro. Os soldados aprendiam a mapear o campo de batalha invisível com os ouvidos, decifrando a distância e a direção das ameaças através de um léxico acústico bem estabelecido. Cada som era uma peça de informação vital, um aviso que poderia significar a diferença entre avançar ou ser neutralizado. Os combatentes estavam condicionados a reagir a essa sinfonia familiar de perigo, onde a precisão de um único tiro era a principal ameaça. Contudo, em meio a essa paisagem sonora previsível da guerra, um novo som começou a se impor nas selvas de Guadalcanal e nas ilhas subsequentes. Não era agudo, nem rápido, nem distante. Era um rugido grave, pesado e absurdamente alto, que parecia deslocar o ar e vibrar no peito de quem estivesse por perto. Essa detonação singular era diferente de tudo que se ouvia no campo de batalha. Não sugeria a passagem veloz de um único projétil perfurando o espaço em direção a um alvo específico. Pelo contrário, sugeria impacto bruto, uma força de demolição liberada a curta distância. Era a assinatura acústica de uma ferramenta de força, não de uma arma de precisão. Era o som de um martelo. Essa nova presença sonora quebrava a lógica do combate de fuzis. Era um som que não anunciava um duelo, mas sim um ato de obliteração instantânea. Para os defensores entrincheirados do Império do Japão, posicionados em casamatas de madeira e terra ou em complexos sistemas de trincheiras, essa detonação representava uma anomalia tática aterrorizante. Eles estavam preparados para o zunido de balas individuais, para as quais sua cobertura oferecia proteção razoável. Mas este som precedia algo inteiramente diferente, uma força que não podia ser detida por uma única prancha de madeira ou um saco de areia. Era um som que invalidava a cobertura, que não respeitava os ângulos de tiro cuidadosamente preparados e que transformava aberturas defensivas em armadilhas mortais para quem as guarnecia. Em pouco tempo, esse ruído distinto tornou-se um presságio. Significava que o inimigo estava perto, perto demais, e que o próximo instante traria uma violência avassaladora e indiscriminada. Era o martelo que os defensores do Pacífico aprenderiam a temer, uma força que anunciava o fim de qualquer defesa organizada em um raio de poucos metros, um som que sinalizava que as regras do confronto haviam acabado de mudar de forma brutal e definitiva. Entre os anos de 1942 e 1945, o Teatro de Operações do Pacífico impôs aos combatentes americanos um tipo de guerra para o qual a doutrina militar convencional não os havia preparado. A campanha de avanço, ilha por ilha, desdobrou-se em locais cujos nomes se tornariam sinônimos de um combate brutal: Guadalcanal, nas Ilhas Salomão, Bougainville, com seu terreno montanhoso e pantanoso, e o arquipélago das Filipinas, com sua mistura de selvas densas e combates urbanos. Estes não eram os campos abertos da Europa. Eram ambientes dominados por uma natureza hostil, que se tornava um adversário tão formidável quanto as forças japonesas. A vegetação era o elemento definidor do campo de batalha. Paredes de folhagem impenetrável reduziam a visibilidade a meros 10 ou 15 metros, transformando cada patrulha em uma caminhada tensa rumo ao desconhecido. O dossel da selva criava uma penumbra perpétua, mesmo sob o sol do meio-dia, dificultando a identificação de alvos e a orientação. As condições climáticas exacerbavam essas dificuldades. Chuvas de monção torrenciais eram uma ocorrência diária, transformando trilhas em rios de lama espessa que chegava aos joelhos, retardando qualquer movimento e esgotando a energia das tropas. Essa umidade constante, próxima a 100%, acelerava a deterioração de equipamentos, enferrujando armas e causando o apodrecimento de correias de couro e tecidos. Para os soldados, o ambiente era uma fonte contínua de desgaste físico e psicológico. Doenças tropicais como malária, disenteria e infecções fúngicas eram endêmicas, causando mais baixas em algumas unidades do que o próprio combate. O calor implacável e a umidade sufocante levavam à exaustão, enquanto a presença constante de insetos e outros animais peçonhentos adicionava uma camada extra de estresse a uma situação já precária. Neste cenário, as forças imperiais japonesas demonstraram uma maestria na guerra defensiva. Em vez de confrontar os americanos em batalhas campais, eles utilizavam o terreno a seu favor, construindo uma rede complexa e interligada de posições fortificadas.
Seus sistemas de defesa não eram compostos por linhas de trincheiras contínuas, mas por uma série de casamatas, abrigos subterrâneos e ninhos de metralhadora habilmente camuflados com materiais locais, como troncos, terra e folhagem. Cada posição era projetada para oferecer cobertura a outras, criando zonas de morte sobrepostas onde qualquer força de assalto seria canalizada e exposta a um fogo cruzado devastador. As distâncias de engajamento eram, por necessidade, extremamente curtas. Os confrontos não aconteciam a centenas de metros, mas a queima-roupa, muitas vezes dentro do alcance de uma granada de mão. Eram encontros súbitos, violentos e decididos em segundos. Para os fuzileiros navais e soldados do exército americano, equipados primariamente com fuzil M1 Garand, uma arma excelente, projetada para precisão a longa distância, este ambiente anulava sua principal vantagem. Em um corredor de trincheira ou na entrada de um bunker, a capacidade de atingir um alvo a 500 metros era taticamente irrelevante. O que se exigia era uma ferramenta capaz de projetar um poder de fogo avassalador e imediato, uma arma que pudesse suprimir múltiplas ameaças em um único disparo. A guerra no Pacífico era uma guerra de polegadas, e os americanos precisavam de uma solução para vencer essa luta de curta distância. A doutrina defensiva japonesa no Pacífico não se baseava na criação de linhas de frentes táticas, mas sim na construção de uma teia de aranha de posições fortificadas, projetadas para infligir o máximo de baixas a qualquer força de assalto. Cada casamata, ninho de metralhadora ou simples trincheira não era uma estrutura isolada. Pelo contrário, era um nó em uma rede complexa, com campos de tiro sobrepostos que garantiam que o avanço para uma posição expusesse o atacante ao fogo de outras 2 ou 3. Os engenheiros japoneses eram mestres em utilizar o terreno natural para camuflar e proteger essas fortificações, canalizando as forças americanas para corredores estreitos e predeterminados, conhecidos como zonas de morte. Essas áreas eram preparadas especificamente para enfrentar o soldado de infantaria padrão, armado com fuzil. A estratégia japonesa contava com a precisão e o alcance das armas americanas, transformando essa vantagem em uma fraqueza. Eles sabiam que um fuzil dispara um único projétil, exigindo que o atirador adquira um alvo, mire e dispare. Suas defesas foram meticulosamente planejadas para tornar esse processo o mais lento e perigoso possível. O principal instrumento do soldado americano era o fuzil M1 Garand, uma arma semiautomática robusta e precisa, que disparava o potente cartucho calibre 30 de junho, o Garand provou seu valor nos campos abertos da Europa. Contudo, na guerra de polegadas travada nas selvas e trincheiras do Pacífico, suas virtudes se tornavam desvantagens. Seu comprimento total, superior a 1 metro, tornava-o desajeitado e difícil de manobrar nos limites apertados de uma trincheira ou na vegetação densa. Ao tentar limpar a entrada de um bunker, um soldado precisava expor uma parte significativa de seu corpo e da arma antes mesmo de conseguir apontá-la para o interior. Dentro da escuridão de uma casamata, múltiplos alvos podiam surgir e desaparecer em frações de segundo. O tempo necessário para um fuzileiro alinhar sua mira em um defensor, disparar, e então repetir o processo para um segundo ou terceiro alvo, era um luxo que ele raramente tinha. Cada disparo preciso era respondido por uma saraivada de fogo vinda de ângulos invisíveis. Essa realidade tática criava um impasse sangrento em cada ponto de resistência. A aproximação de uma posição fortificada era um processo lento e metódico, que frequentemente resultava em pesadas baixas. Cada entrada de bunker e cada curva na trincheira representava uma armadilha mortal, um problema que precisava ser resolvido antes que o avanço pudesse continuar. As táticas padrão, como o uso de granadas de mão, eram apenas parcialmente eficazes. As aberturas dos bunkers eram frequentemente pequenas e projetadas com defletores para minimizar o impacto de explosivos. O assalto direto, portanto, recaía sobre a infantaria. Um soldado se via diante de uma pequena abertura escura, sabendo que lá dentro havia um ou mais inimigos esperando em posições preparadas. Disparar um único tiro de fuzil para dentro era uma aposta com poucas chances de sucesso. A consequência era um ciclo vicioso, o avanço estagnava, as unidades ficavam presas sob fogo supressivo, e o ímpeto da ofensiva era perdido. Os americanos possuíam superioridade em poder de fogo aéreo e naval, mas a vitória final em cada ilha dependia da capacidade de seus soldados de desalojar o inimigo dessas posições, uma a uma. Eles precisavam de uma ferramenta que pudesse quebrar essa lógica defensiva, uma chave mestra capaz de arrombar essas portas fortificadas com força bruta e instantânea. Diante deste impasse tático, a solução não viria de um novo projeto tecnológico ou de uma arma futurista, mas da redescoberta de uma ferramenta do passado, um verdadeiro fantasma da Grande Guerra. A resposta ao problema da guerra de curta distância no Pacífico já existia,
guardada em arsenais americanos há mais de 2 décadas, a espingarda de combate. Sua história começou nos campos de batalha da Europa, durante a Primeira Guerra Mundial, onde a natureza estática da guerra de trincheiras criou um conjunto de desafios táticos muito semelhante ao encontrado nas selvas do Pacífico. Naquele conflito, o assalto a uma trincheira inimiga era uma operação de alto risco, decidida em corredores estreitos e lamacentos. Foi para essa tarefa específica que o exército americano adotou oficialmente espingarda de ação por bombeamento, notavelmente a Winchester Model 1897 e, posteriormente, a Model 12. Equipadas com um escudo térmico perfurado sobre o cano para proteger a mão do soldado do calor durante o fogo rápido, e um encaixe para a longa baioneta M1917, essas armas foram projetadas para um único propósito: limpar espaços confinados com máxima eficiência. A sua eficácia foi tão pronunciada que, em 1918, o governo alemão chegou a protestar formalmente contra o seu uso, alegando que os cartuchos de chumbo grosso causavam ferimentos desnecessários e violavam as leis da guerra. O protesto foi rejeitado, mas serviu como um atestado da devastadora capacidade da arma em seu ambiente ideal. Ela ganhou o apelido de Trench Gun, ou arma de trincheira, e sua reputação foi forjada no caos dos combates a curta distância. No período entre guerras, com as doutrinas militares focadas novamente em batalhas em campo aberto e na precisão do tiro de fuzil a longas distâncias, a espingarda de combate foi amplamente esquecida. Foi relegada a funções secundárias, como guarda de prisioneiros e segurança de instalações, sendo vista como uma relíquia de um tipo de guerra que os estrategistas acreditavam ter superado. Contudo, o labirinto de casamatas e a selva impenetrável do Pacífico recriaram, de forma inesperada, as condições táticas das trincheiras europeias. O problema era o mesmo: a necessidade de projetar um poder de fogo avassalador em um espaço mínimo e em um tempo de reação quase nulo. Foi o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, na vanguarda dos assaltos anfíbios, que rapidamente percebeu a lacuna em seu arsenal. Eles precisavam de uma arma que pudesse neutralizar múltiplos defensores em uma entrada de bunker com um único disparo. A memória da Trench Gun foi ressuscitada. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos agiu rapidamente, retirando dos depósitos os modelos remanescentes da Primeira Guerra e fazendo novos pedidos para fabricantes como Winchester, Stevens e Remington. Milhares de espingardas, incluindo as veteranas Model 1897 e as mais modernas Model 12 Stevens 520-30, foram enviadas para o Teatro do Pacífico. Elas não foram distribuídas em massa, mas entregues a homens específicos em cada esquadrão, os chamados Point Men, que lideravam os assaltos. A velha arma de trincheira foi trazida de volta ao serviço ativo, não como uma solução improvisada, mas como uma resposta deliberada e calculada para um problema tático mortal. O apelido que ganhou na Primeira Guerra, Trench Broom ou vassoura de trincheira, era uma descrição perfeitamente literal de sua função. Não era uma arma para atirar em alvos, mas para varrer áreas inteiras. Era, em sua essência, uma ferramenta rústica, reintroduzida para executar um trabalho brutal para o qual nenhuma outra arma era tão perfeitamente adequada. A eficácia de uma arma no campo de batalha é determinada pela sua adequação à tarefa. No Pacífico, a tarefa era quebrar defesas entrincheiradas a distâncias mínimas, e a comparação entre o fuzil padrão e a espingarda de combate ilustra um contraste fundamental de filosofias balísticas. A defesa japonesa, com suas aberturas estreitas e posições bem protegidas, foi projetada para neutralizar a principal vantagem do fuzil M1 Garand, sua precisão a longa distância. O Garand disparava um único projétil jaquetado, calibre .3006, projetado para manter uma trajetória estável e entregar energia cinética em um ponto de impacto específico a centenas de metros. Era a física da precisão em ação. Para que fosse eficaz, o soldado americano precisava identificar um alvo, alinhar sua mira através de uma pequena abertura e executar um disparo limpo. Um erro de poucos centímetros significava que o projétil atingiria a cobertura de terra ou madeira, sem causar dano ao defensor. Em essência, o fuzil exigia que o atacante vencesse um duelo de precisão contra um inimigo entrincheirado e oculto. A espingarda de combate operava sob um princípio inteiramente diferente. Em vez de um único projétil, um cartucho padrão de calibre 12, carregado com buckshot 0, continha tipicamente 9 esferas de chumbo, cada uma com um diâmetro aproximado de 8,4 mm. Ao sair do cano, essas esferas não seguiam uma trajetória única, mas se dispersavam, formando um cone que se alargava com a distância. Isso transformava a arma de uma ferramenta de precisão em uma ferramenta de saturação de área. Onde o fuzileiro precisava acertar um alvo, o operador da espingarda precisava apenas apontar na direção geral da ameaça. A própria geometria da dispersão dos projéteis compensava a falta de uma mira perfeita.
Contra a entrada de uma casamata a 15 metros, o padrão de dispersão podia cobrir uma área de quase 1 metro de diâmetro. Isso significava que um único disparo não apenas tinha uma probabilidade altíssima de atingir o defensor visado, mas também de atingir outros alvos próximos, suprimir posições adjacentes e danificar a integridade estrutural da própria cobertura. Este contraste alterou radicalmente a dinâmica do assalto. Uma posição defensiva japonesa, que antes se sentia segura por trás de suas pequenas aberturas, agora enfrentava uma ameaça que tornava essa mesma abertura seu ponto mais vulnerável. Onde a defesa estava preparada para o impacto de um único projétil de fuzil, ela agora era confrontada por uma nuvem de chumbo que se comportava mais como uma onda de choque sólida. Um único disparo de uma espingarda calibre 12 não apenas atingia um alvo, ele limpava uma área. Era uma força que varria entradas, flancos e os primeiros metros de um corredor em um único estalo ensurdecedor. A lógica defensiva japonesa, baseada em forçar o inimigo a se expor para realizar tiros precisos, foi subitamente invalidada. A espingarda não jogava segundo essas regras. Ela não precisava de um alvo claro, apenas de uma área de ameaça. Para o soldado na ponta de lança do ataque, isso representava a diferença entre uma hesitação fatal e um avanço confiante. A espingarda não era uma arma melhor que o fuzil em termos absolutos, mas para a tarefa específica de arrombar portas fortificadas na selva, era ferramenta indiscutivelmente superior. A ciência por trás do aparente caos gerado pela espingarda de combate era, na verdade, uma aplicação brutal e eficiente de princípios balísticos simples. A letalidade da arma não residia na energia de um único projétil, mas na multiplicação de pontos de impacto entregues simultaneamente. Para entender seu efeito, é preciso dissecar o componente central de sua eficácia, o cartucho de calibre 12 carregado com chumbo grosso, ou buckshot. O tipo mais comum utilizado pelas forças americanas era o zero buckshot, pronunciado double-aught buck. Dentro de cada cartucho de plástico ou papelão, não havia uma única bala, mas sim um conjunto de 9 esferas de chumbo, cada uma com aproximadamente 8,4 mm de diâmetro, o equivalente a um projétil de calibre .33. Individualmente, cada uma dessas esferas possuía uma energia cinética e um poder de parada comparáveis aos de uma bala de pistola de calibre médio. O segredo, no entanto, era que a arma não disparava apenas uma, mas todas as 9 de uma só vez. Ao sair do cano, essas esferas não viajavam juntas como uma massa sólida. Pelo contrário, elas começavam a se dispersar, formando um padrão cônico que se alargava progressivamente com a distância. Essa dispersão não era aleatória. Seguia uma geometria previsível, que definia o envelope operacional ideal da arma. A distâncias muito curtas, abaixo de 10 metros, o padrão ainda era bastante concentrado, causando danos massivos, mas perdendo parte de sua vantagem de saturação de área. Contudo, na faixa de engajamento mais comum no Pacífico, entre 10 e 25 metros, a espingarda atingia seu pico de eficiência. A 10 metros, o padrão de dispersão podia cobrir uma área de 30 a 40 centímetros de diâmetro. A 25 metros, essa área se expandia para cerca de 1 metro. O resultado prático dessa matemática era devastador. Diante da abertura de uma casamata ou de uma curva em uma trincheira, um soldado não precisava de uma mira perfeita. Apontar a arma para o centro da massa da ameaça era suficiente para garantir que múltiplos projéteis atingissem não apenas o alvo principal, mas também qualquer outro inimigo próximo a ele. Na prática, dentro dessa faixa de distância, era quase impossível errar um alvo do tamanho de um homem. Isso se traduzia diretamente em uma taxa de incapacitação imediata altíssima, um fator tático de importância crítica. Um único projétil de fuzil, mesmo que letal, pode não neutralizar um adversário instantaneamente, permitindo que ele dispare um último tiro ou acione um explosivo. O impacto de múltiplas esferas de chumbo, por outro lado, causava um trauma massivo e generalizado. A energia de 9 projéteis de pistola atingindo o alvo em uma fração de segundo sobrecarregava o sistema nervoso e causava um choque hidrostático avassalador. A probabilidade de atingir múltiplos órgãos vitais, ossos ou sistema nervoso central em um único disparo era exponencialmente maior. Essa capacidade de parar uma ameaça de forma instantânea e definitiva era exatamente o que as unidades de assalto precisavam para manter o ímpeto e sobreviver aos encontros a curta distância. A matemática da letalidade da espingarda era simples: multiplicar o poder de parada, maximizar a área de impacto e reduzir a zero o tempo de reação do inimigo. Era uma equação de força bruta, perfeitamente calculada para o ambiente claustrofóbico da guerra na selva. Além da matemática balística, a eficácia da espingarda de combate no Pacífico estava intrinsecamente ligada à sua mecânica de operação. O poder de parada das múltiplas esferas de chumbo era consequência,
mas a causa de sua superioridade em combates de curta distância era a velocidade e a simplicidade com que esse poder podia ser aplicado repetidamente. O fuzil M1 Garand era semi-automático, mas a espingarda oferecia um tipo diferente de cadência, uma que era mais instintiva e perfeitamente adequada à brutalidade dos assaltos a posições fixas. O coração dessa capacidade era o seu mecanismo de ação por bombeamento, ou pump action. Seu funcionamento era direto e robusto. Após o disparo, o operador puxava o guarda-mão de madeira para trás, em direção ao seu corpo. Este movimento simples e linear extraía e ejetava o cartucho vazio. Em seguida, ao empurrar o guarda-mão para frente, um novo cartucho era retirado do depósito tubular sob o cano e inserido na câmara, travando a culatra e deixando a arma pronta para o próximo disparo. Este ciclo mecânico produzia uma sequência sonora inconfundível, um ritmo que se tornou um prenúncio de devastação para os defensores japoneses. Era uma assinatura acústica em duas partes, seguida por uma detonação final, o clique metálico da ação destravando e deslizando para trás, seguido pelo clac mais sólido da mesma se fechando e travando. Este som, clique-clac, era a pausa audível antes do boom. Para o soldado americano, era o som do trabalho sendo feito. Para o defensor entrincheirado, era um aviso de 2 segundos de que uma força avassaladora estava prestes a ser liberada em sua direção. Com o tempo, essa cadência sonora tornou-se, por si só, uma arma psicológica, quebrando a moral do inimigo antes mesmo que o primeiro projétil atingisse a posição. Era um som que anunciava não apenas um ataque, mas um tipo específico de ataque, próximo, pessoal e sem escapatória. A mecânica de bombeamento permitia um ritmo de fogo que, nas mãos de um operador treinado, podia ser extraordinariamente rápido. Modelos específicos, como a venerável Winchester 1897 e a mais moderna Model 12, possuíam uma característica de projeto particular que amplificava essa capacidade: a ausência de um desconector de gatilho. Isso significava que um soldado podia manter o dedo pressionando o gatilho continuamente e a arma dispararia no exato momento em que a ação fosse fechada e a culatra travada. Essa técnica, conhecida como Slam Fire, transformava a espingarda em uma arma de repetição quase automática. Em um assalto desesperado a uma trincheira ou ao limpar o corredor de um bunker, um fuzileiro podia descarregar os 6 cartuchos do depósito tubular em menos de 3 segundos, simplesmente bombeando a ação o mais rápido que conseguisse. Esta torrente de fogo, embora imprecisa, era perfeita para supressão em área a distâncias mínimas, garantindo que nada na frente do operador pudesse retaliar. Além da velocidade, a operação da arma era inerentemente instintiva. Em situações de estresse extremo, as habilidades motoras finas se degradam. A manipulação de pequenas alavancas ou botões torna-se difícil. A ação de bombeamento, no entanto, é um movimento motor grosso, um empurrão e um puxão vigorosos que permanecem funcionais mesmo sob o efeito da adrenalina. O soldado não precisava tirar os olhos da ameaça para operar a arma. O movimento tornava-se parte de sua postura de tiro. Portanto, o ritmo da espingarda era mais do que uma simples cadência de tiro. Era a combinação funcional de uma mecânica confiável, um som característico e uma velocidade de operação instintiva. Foi essa sinergia que permitiu que um único soldado, posicionado na ponta de lança de um assalto, atuasse como uma força de choque, quebrando a resistência inicial e abrindo caminho para o resto de sua unidade. Para compreender o impacto tático da espingarda de combate, é preciso visualizar a cena em seus termos mais práticos e sequenciais. O cenário é a aproximação final de uma casamata japonesa, uma estrutura semi-enterrada, construída com troncos de palmeira, sacos de areia e terra compactada. Um pequeno grupo de assalto americano, composto por 4 ou 5 homens, move-se pela vegetação densa. O movimento é lento e deliberado, cada passo calculado para minimizar o ruído. A umidade satura o ar, e o calor é uma presença física constante. A equipe sabe que a entrada da casamata é o ponto focal da defesa, uma abertura estreita projetada para canalizar qualquer atacante para uma zona de morte controlada por uma ou mais metralhadoras. A doutrina padrão de assalto seria arriscada e custosa, dependendo de fogo de supressão e do uso preciso de granadas. Neste ponto crítico, a função da equipe se especializa. O homem da ponta, o soldado encarregado de quebrar a resistência inicial, não carrega um fuzil M1 Garand. Ele está armado com uma espingarda de trincheira. Ao sinal do líder da equipe, ele se move para a posição final, agachado ao lado da entrada da casamata, utilizando a cobertura da própria estrutura para se proteger do fogo vindo de outras posições. Ele não busca uma mira perfeita em um alvo específico dentro da escuridão. O alvo é a própria abertura, o espaço retangular que representa a ameaça.
É neste momento que a sequência sonora icônica da arma entra em ação. O som característico da ação de bombeamento sendo operada ecoa, um clique-clac metálico e seco. Este não é um som acidental, é o ato final de preparação, o anúncio mecânico de que a arma está pronta para disparar. Ele eleva a arma, alinhando o cano com a escuridão da abertura a poucos metros de distância. A detonação que se segue é um evento físico que domina o ambiente imediato. O boom grave e profundo da calibre 12 é muito mais do que um som. É uma onda de pressão que desloca o ar e levanta a poeira do chão. Instantaneamente, o cone de projéteis de chumbo grosso atinge a entrada com a força de um ariete. O efeito é uma destruição localizada e avassaladora. As tábuas de madeira que formam a moldura da entrada são estilhaçadas, transformadas em lascas que são projetadas para dentro do bunker. Sacos de areia são perfurados e rasgados, derramando seu conteúdo. Uma nuvem de poeira, terra, lascas de madeira e folhas trituradas é violentamente impulsionada para o interior da estrutura, obscurecendo a visão e sufocando o espaço confinado. Qualquer defensor posicionado diretamente na linha de tiro, guarnecendo a metralhadora ou preparando-se para atirar, é neutralizado instantaneamente pelo impacto massivo de múltiplos projéteis. O silêncio que se segue ao disparo é momentâneo, mas taticamente decisivo. É a janela de oportunidade criada pela força bruta. O corredor de entrada, que segundos antes era uma armadilha mortal e um ponto de estrangulamento intransponível, foi transformado em um ponto de acesso. Antes que os defensores sobreviventes no interior, atordoados pela concussão e pela desorientação, possam ter uma segunda respiração ou se reorganizar para montar uma nova defesa, o resto da equipe de assalto americana avança. Eles se movem através da fumaça e dos detritos, entrando na posição agora comprometida para neutralizar as ameaças restantes. A ação, do início ao fim, dura menos de 5 segundos. A resistência na entrada foi quebrada não por precisão, mas por uma aplicação esmagadora de força que invalidou a lógica defensiva do inimigo. A espingarda de combate, tal como foi empregada no Pacífico, não era uma ferramenta estática retirada diretamente dos arsenais. Ela evoluiu no campo de batalha, sendo modificada e adaptada para responder diretamente às exigências brutais do combate a curta distância. Essas adaptações, embora simples em conceito, transformaram a arma em um sistema de assalto muito mais versátil e robusto. Duas modificações em particular se destacam como cruciais para sua eficácia: a adição de um escudo térmico e a capacidade de fixar uma baioneta. A primeira dessas adaptações, o escudo térmico, era uma herança direta da Primeira Guerra Mundial. Tratava-se de uma cobertura de aço perfurada que envolvia a porção superior do cano. Sua função era eminentemente prática e nascida da necessidade. A cadência de fogo elevada, especialmente ao utilizar a técnica de Slam Fire, aquecia o cano da espingarda a temperaturas extremas em questão de segundos. Sem proteção, a mão do operador que segurava o guarda-mão corria o risco de sofrer queimaduras graves, comprometendo sua capacidade de manusear a arma de forma eficaz. O escudo térmico criava uma barreira física, permitindo que o soldado continuasse a disparar rapidamente sem hesitação ou risco de ferimentos. As perfurações no aço serviam a um duplo propósito: reduziam o peso total da arma e facilitavam a circulação de ar, ajudando a dissipar o calor mais rapidamente. Esta peça de metal aparentemente simples era, portanto, um componente fundamental que permitia a aplicação contínua do poder de fogo que tornava a espingarda tão temida. Contudo, foi a segunda modificação que expandiu de forma decisiva o papel tático da arma, transformando-a de uma simples arma de fogo em uma ferramenta de combate corpo a corpo multifuncional. As espingardas de trincheira foram equipadas com um encaixe, ou terminal de baioneta, que permitia a fixação da longa baioneta M1917. Esta era a mesma lâmina projetada para o fuzil infiel americano da Primeira Guerra, notável por seu comprimento considerável, com uma lâmina de mais de 43 centímetros. A combinação de uma espingarda de cano curto com uma baioneta tão longa criava uma arma híbrida de aparência e função formidáveis. A lógica por trás dessa adaptação era clara e respondia diretamente aos piores cenários do combate em espaços confinados. Uma espingarda, apesar de seu poder devastador, possui uma capacidade de munição limitada, geralmente 6 cartuchos em seu depósito tubular. Em um confronto frenético dentro de um túnel escuro ou em uma seção de trincheira apinhada de inimigos, um soldado poderia esgotar sua munição em poucos segundos. Nesses momentos, a capacidade de recarregar era um luxo inexistente. A baioneta M1917 garantia que, mesmo com a munição esgotada, o soldado não ficasse indefeso. A arma se transformava instantaneamente em uma lança curta e brutal, uma ferramenta perfeitamente adequada para o combate desesperado que se seguia,
onde cada centímetro de terreno era disputado com violência extrema. Mais do que uma arma de último recurso, a baioneta era também uma ferramenta proativa, usada para sondar cantos escuros, neutralizar armadilhas ou engajar um inimigo de forma silenciosa quando necessário. O resultado final dessas adaptações era uma arma que não possuía fraquezas evidentes em seu ambiente operacional designado. Ela podia saturar uma área com poder de fogo a curta distância e, no instante seguinte, tornar-se uma arma de haste eficaz para o confronto direto. Esses aprimoramentos não eram acessórios, mas sim evoluções essenciais que solidificaram o status da espingarda de trincheira como a ferramenta de choque definitiva para quebrar as defesas japonesas no Pacífico. Se a eficácia da espingarda de combate já era evidente na superfície, foi no ambiente subterrâneo que ela atingiu seu potencial máximo de letalidade e terror. Em ilhas como Iwo Jima e Okinawa, a estratégia defensiva japonesa evoluiu para além das casamatas e trincheiras, adentrando o próprio terreno vulcânico e rochoso. Os engenheiros japoneses escavaram quilômetros de túneis e cavernas interligadas, criando vastas fortalezas subterrâneas que eram imunes a bombardeios aéreos e de artilharia. Para os fuzileiros navais americanos, a tarefa de neutralizar essas posições representava o desafio mais perigoso e claustrofóbico da guerra. Esses não eram simples abrigos, mas redes complexas projetadas para o combate, com corredores estreitos, tetos baixos que forçavam os homens a se curvarem, e curvas em ângulo reto deliberadamente construídas para criar emboscadas. A escuridão era quase total, a ventilação era precária e o calor e a umidade tornavam o ar denso e difícil de respirar. Neste cenário, as armas de infantaria padrão se mostraram severamente inadequadas. O fuzil M1 Garand, com seu comprimento considerável, era impossível de manobrar em curvas apertadas. Um soldado precisava expor-se quase completamente antes de conseguir apontar a arma para o corredor seguinte. A submetralhadora, embora mais compacta, apresentava o perigo dos ricochetes. Em um corredor de rocha ou terra compactada, as balas podiam ricochetear de forma imprevisível, representando uma ameaça tanto para o atirador quanto para seus companheiros. O uso de granadas de mão era igualmente problemático, pois a concussão da explosão em um espaço confinado podia ser tão perigosa para o atacante quanto para o defensor. Era um ambiente que anulava as vantagens táticas americanas e exigia uma ferramenta especializada. Foi aqui que a espingarda de trincheira se tornou a arma definitiva dos chamados ratos de túnel. Sua capacidade de apontar e atirar eliminava a necessidade de uma mira precisa na escuridão. Um soldado podia simplesmente avançar com a arma na altura do quadril, ao encontrar uma ameaça ou uma curva cega, disparar na direção geral. O cone de chumbo grosso fazia o resto. Em um corredor com pouco mais de 1 metro de largura, o padrão de dispersão da espingarda funcionava como uma parede móvel de metal, saturando o espaço inteiro, do chão ao teto e de parede a parede. Não havia para onde correr ou se esconder. Qualquer defensor posicionado no caminho era atingido por múltiplos projéteis, resultando em uma incapacitação imediata e total. O problema dos ricochetes era mitigado, pois as esferas de chumbo, mais macias e com menor velocidade, perdiam energia rapidamente ao atingir as paredes, representando um perigo menor para o atirador. O efeito psicológico da arma neste ambiente era amplificado exponencialmente. O som da detonação, já ensurdecedor na superfície, reverberava pelas galerias subterrâneas com uma força física avassaladora, atordoando qualquer um nas proximidades. A concussão do disparo era sentida no peito, e o clarão momentâneo iluminava a cena de devastação, apenas para mergulhar tudo de volta na escuridão. Para os defensores japoneses, o som distinto do clique-clac da ação da espingarda ecoando pelo túnel era um presságio de uma morte violenta e inevitável. A espingarda não era apenas a melhor opção disponível para a limpeza de túneis, era a ferramenta perfeitamente projetada para a tarefa, uma solução brutal que respondia à geometria do combate subterrâneo. Em nenhum outro lugar a sua função como vassoura de trincheira foi mais literal ou mais aterrorizante. Ela se tornou a ferramenta de choque definitiva, a chave que permitiu aos soldados americanos abrir caminho através do inferno subterrâneo do Pacífico, um corredor de cada vez. A aplicação da espingarda de combate no Teatro do Pacífico gerou consequências táticas que se estenderam muito além da neutralização de alvos individuais em uma trincheira ou casamata. Seu impacto mais significativo foi medido em uma métrica fundamental para qualquer operação ofensiva: a preservação do ímpeto. Em termos militares, o ímpeto, ou momentum, é a capacidade de uma força de ataque de manter uma pressão contínua sobre o defensor, negando-lhe o tempo necessário para se reorganizar, reposicionar ou preparar contra-ataques eficazes. É o elemento que transforma uma série de pequenas vitórias em um avanço coeso e bem-sucedido. A estratégia defensiva japonesa, com sua rede de posições fortificadas e mutuamente apoiadas,
foi projetada especificamente para quebrar esse ímpeto. Cada ninho de metralhadora ou bunker funcionava como um ponto de estrangulamento, uma barreira tática com o objetivo de forçar a infantaria americana a parar, buscar cobertura e solicitar apoio de armas mais pesadas, como morteiros ou artilharia. Antes da reintrodução em larga escala da espingarda, esse era um ciclo comum e dispendioso. Uma única posição defensiva bem posicionada podia imobilizar um pelotão inteiro por horas. Durante esse tempo, a unidade ficava exposta ao fogo de morteiro inimigo, suas baixas aumentavam e o cronograma operacional de toda a companhia ou batalhão era comprometido. O avanço estagnava, e o que deveria ser uma ofensiva fluida se fragmentava em uma série de cercos isolados e sangrentos. A espingarda de combate atuou como catalisador que quebrou esse ciclo. Ao colocar na ponta de lança do assalto um soldado capaz de neutralizar a fonte da resistência em segundos, a dinâmica do confronto mudava radicalmente. Em vez de uma pausa prolongada, o encontro em um ponto de estrangulamento tornava-se um evento breve e violento. A espingarda limpava a entrada do bunker ou a curva da trincheira, e o resto do esquadrão podia avançar quase sem interrupção. A consequência tática dessa capacidade foi imensa e se manifestou em múltiplos níveis. Primeiramente, o tempo gasto para tomar cada posição defensiva foi drasticamente reduzido. Assaltos que antes consumiam horas e exigiam uma coordenação complexa com unidades de apoio agora podiam ser resolvidos em minutos, utilizando apenas os recursos orgânicos do esquadrão de infantaria. Em segundo lugar, essa redução no tempo de exposição ao fogo inimigo teve um efeito direto na diminuição do número de baixas americanas. As unidades passavam menos tempo imobilizadas em zonas de morte, o que limitava a capacidade do inimigo de infligir danos. Em terceiro lugar, a manutenção do ritmo de avanço exercia uma pressão psicológica contínua sobre as forças japonesas. Sem tempo para se recuperar do choque de um assalto, os defensores eram frequentemente superados antes que pudessem montar uma defesa coesa ou recuar de forma ordenada para posições secundárias. O avanço rápido e implacável que a espingarda facilitava mantinha o inimigo constantemente em desequilíbrio. Em uma escala mais ampla, a capacidade de superar rapidamente os pontos de resistência individuais permitia que as unidades americanas mantivessem a coesão e aderissem aos seus objetivos operacionais. O ímpeto, o bem mais precioso em qualquer ataque, era preservado. Em mapas de batalha, esse efeito seria visualizado como um avanço mais rápido e consistente das linhas de frente, com menos pausas e estagnações. A espingarda não era, por si só, uma arma estratégica, mas seu impacto tático no nível do esquadrão teve um efeito cascata que influenciou o resultado de batalhas inteiras. Ao garantir que a infantaria pudesse continuar se movendo, ela permitiu que o poder de fogo superior e a logística americana fossem aplicados de forma mais eficiente, acelerando o ritmo da campanha de ilha em ilha. A velha arma de trincheira, portanto, provou ser mais do que uma ferramenta para limpar espaços confinados. Era um instrumento fundamental para manter o motor da ofensiva americana funcionando em seu ritmo máximo. O impacto de uma arma no campo de batalha transcende a sua capacidade física de causar dano. Para cada ação, existe uma reação psicológica correspondente, e poucas armas na história do combate de infantaria geraram uma reação tão visceral e desmoralizante quanto a espingarda de trincheira no Pacífico. Mais do que uma ferramenta tática, ela se tornou um instrumento de terror psicológico, quebrando a vontade de lutar do inimigo de uma forma que um fuzil ou uma metralhadora raramente conseguiam. A diferença fundamental residia na natureza do confronto. Um tiro de fuzil, por mais letal que fosse, representava um duelo, uma ameaça individual que podia ser localizada e, teoricamente, respondida. A espingarda, por outro lado, representava uma força impessoal e avassaladora, um evento de demolição que não visava um homem, mas um espaço inteiro. Para o defensor japonês, posicionado na penumbra de uma casamata, o léxico sonoro da batalha era familiar. Ele estava treinado para identificar a cadência das armas americanas e para usar sua cobertura de forma eficaz contra elas. Contudo, a espingarda introduziu uma anomalia nesse padrão. A ameaça não começava com o zunido de uma bala passando perto, mas com um som muito mais íntimo e ameaçador. O som não vinha de longe. Estava imediatamente do lado de fora da abertura. Era o clique-clac metálico da ação sendo operada, um anúncio mecânico e deliberado de que o ataque era iminente. Essa breve pausa sonora era, em si, um ato de guerra psicológica, um relógio de contagem regressiva de 2 segundos para aniquilação. A detonação que se seguia não era meramente um som, era um evento físico. A onda de pressão do disparo abalava a estrutura da casamata, enquanto o clarão momentâneo cegava a visão adaptada à escuridão. O ar era instantaneamente preenchido por uma mistura de fumaça, poeira, terra e estilhaços de madeira,
criando uma desorientação sensorial completa. Defensores que não eram atingidos diretamente pelos projéteis eram atordoados pela concussão, seus ouvidos zumbindo, incapazes de ouvir comandos ou identificar a direção do ataque subsequente. A arma não apenas matava, ela desorientava, isolava e quebrava a coesão da unidade defensiva. A principal vantagem do defensor, sua posição fortificada, era subitamente transformada em uma armadilha mortal. A cobertura que deveria protegê-lo tornava-se a fonte de projéteis secundários, como lascas de madeira e pedras. Essa experiência sensorial avassaladora tinha um efeito paralisante. Soldados treinados para manter a disciplina sob fogo de fuzil se viam confrontados com uma força que invalidava seu treinamento e suas fortificações. A vontade de lutar era corroída pela percepção de que não havia defesa eficaz contra tal arma a curta distância. Essa reputação se espalhou pelas guarnições japonesas nas ilhas do Pacífico. O som da espingarda passou a significar não apenas a possibilidade de morte, mas a certeza de uma morte violenta e indiscriminada. Relatos de posições defensivas sendo silenciadas por um único disparo criaram uma aura de invencibilidade em torno da arma. Como a própria sinopse tática da época descreveu de forma sucinta e precisa, a espingarda de combate tornou-se um martelo que ninguém no Pacífico queria encarar de perto. Seu valor, portanto, não era medido apenas nos inimigos que eliminava, mas também naqueles cuja determinação ela esmagava antes mesmo que o assalto principal começasse. O resultado final de qualquer confronto militar, despojado de toda a retórica, é medido em terreno conquistado. A métrica final do sucesso em uma campanha de atrito, como a travada no Pacífico, não é abstrata. Ela é física e mensurável em metros de trincheira, em casamatas neutralizadas e em posições defensivas que, no dia anterior, pertenciam ao inimigo. É neste contexto pragmático que o verdadeiro legado da espingarda de combate deve ser avaliado. Sua contribuição não está registrada em tratados estratégicos, mas sim nos relatórios de ação que detalham o progresso tático das unidades de infantaria, um objetivo de cada vez. A principal consequência do seu uso foi um aumento drástico na eficiência dos assaltos a posições fortificadas. Mais posições eram tomadas na primeira investida, um fator de importância crítica. Uma primeira tentativa bem-sucedida evitava o cenário mais temido pela infantaria, ficar imobilizado em terreno aberto, sob fogo supressivo, aguardando um apoio que poderia levar horas para chegar. Cada assalto bem-sucedido significava uma redução direta nas baixas americanas. Ao quebrar a resistência na fonte de forma rápida e decisiva, a espingarda limitava o tempo de exposição das tropas ao fogo inimigo. Menos tempo preso em uma zona de morte significava menos feridos e menos mortos. Essa preservação de pessoal treinado tinha um efeito cumulativo. Unidades que sofriam menos perdas mantinham sua coesão e experiência de combate, tornando-se mais eficazes nas batalhas subsequentes. A redução de baixas não era apenas uma questão moral. Era uma necessidade logística e tática que permitia às forças americanas sustentar a pressão ofensiva ao longo de campanhas prolongadas e exaustivas. Consequentemente, a aceleração da tomada de posições individuais contribuiu para acelerar o ritmo das campanhas ilha a ilha. O avanço em Guadalcanal, Tarawa ou Iwo Jima era uma soma de milhares de pequenas batalhas por pontos específicos no terreno. Ao fornecer uma solução eficaz para o problema tático mais recorrente, o assalto a uma posição entrincheirada, a espingarda ajudou a diminuir o tempo necessário para garantir cada ilha, economizando recursos, tempo e, fundamentalmente, vidas. As imagens de arquivo que sobreviveram a este período, mostrando fuzileiros navais consolidando posições recém-capturadas, são a evidência visual deste legado. A cena de uma bandeira americana sendo hasteada sobre um bunker destruído não é uma representação da vitória final, mas sim do progresso tático. Ela simboliza o resultado de um assalto bem-sucedido, a superação de um obstáculo que, momentos antes, parecia intransponível. É fundamental entender que a espingarda de combate não ganhou a Guerra do Pacífico. A vitória foi o resultado da superioridade industrial, do poder aéreo naval, da coragem e do sacrifício de milhões de combatentes. A espingarda não era uma arma estratégica. Contudo, ela foi um instrumento que venceu inúmeras batalhas cruciais de curta distância. Foi a ferramenta que resolveu o problema tático no nível do solo, permitindo que a estratégia maior pudesse ser executada. Seu legado, portanto, é concreto e indiscutível. Está gravado em cada posição tomada na primeira tentativa, em cada unidade que manteve seu ímpeto e em cada avanço que foi concluído com maior rapidez e menor custo humano. Ela não venceu a guerra, mas foi a chave que abriu as portas para muitas das vitórias que, somadas, levaram ao resultado final. Ao realizar uma análise final sobre o papel da espingarda de combate no Pacífico,
É fundamental afastar-se de qualquer noção de que se tratava de uma arma universalmente superior. Sua verdadeira genialidade não residia em sua tecnologia ou design, mas em sua simplicidade brutal e em sua adequação quase perfeita a um nicho tático extremamente específico e letal. Vista fora de seu contexto, a espingarda de trincheira era uma arma cheia de limitações. Seu alcance efetivo era drasticamente inferior ao de qualquer fuzil. Para além de 30 ou 40 metros, a dispersão dos projéteis a tornava imprecisa e sua energia cinética diminuía rapidamente. Sua capacidade de munição, geralmente de 6 cartuchos no depósito tubular, era modesta em comparação com o clipe de 8 cartuchos do M1 Garand ou os carregadores de maior capacidade das submetralhadoras. O processo de recarga era lento e metódico, exigindo a inserção de um cartucho de cada vez, uma desvantagem perigosa em um tiroteio prolongado. Não era uma arma elegante, nem precisa, nem versátil para o campo de batalha em geral. Em qualquer outro cenário, como as planícies da Europa, ela teria sido considerada uma ferramenta inadequada e obsoleta. Contudo, foi precisamente o ambiente do Pacífico que transformou cada uma dessas aparentes fraquezas em irrelevâncias táticas. A guerra na selva, travada em corredores de vegetação, trincheiras e túneis, anulou a necessidade de combate a longa distância. Os encontros raramente ocorriam a mais de 25 metros, colocando-os diretamente dentro do envelope operacional ideal da espingarda. Neste cenário, a precisão cirúrgica de um fuzil tornava-se menos importante do que a capacidade de saturar uma área de ameaça instantaneamente. Foi para este trabalho sujo e a curta distância que a espingarda se revelou não apenas eficaz, mas insuperável no arsenal aliado. A sua função não era engajar em duelos de tiro, mas sim resolver problemas táticos. O problema era uma entrada de bunker fortificada. A solução era um único disparo de calibre 12 que limpava a abertura com uma força avassaladora. O problema era uma curva cega em uma trincheira. A solução era a capacidade de apontar e disparar sem uma mira perfeita, confiando que o cone de chumbo faria o resto. Sua simplicidade mecânica era outra vantagem crucial. A ação de bombeamento, um movimento motor grosso, era extremamente confiável nas condições de umidade e lama que causavam o mau funcionamento de armas semiautomáticas mais complexas. Para o soldado sob o estresse extremo do combate, operar a espingarda era um ato instintivo, que não exigia a mesma coordenação motora fina de alinhar a mira de um fuzil. A arma se tornava uma extensão de sua vontade de avançar. Ao final, a espingarda de trincheira representa um dos exemplos mais claros na história militar do princípio da ferramenta certa para o trabalho certo. Ela não foi projetada para vencer a guerra, mas para vencer a batalha dos próximos 15 metros. Sua beleza não estava na sofisticação, mas na sua honestidade funcional. Era uma ferramenta perfeitamente inadequada para quase todas as outras tarefas do campo de batalha, mas era a ferramenta absolutamente ideal e inigualável para a tarefa específica de quebrar a espinha dorsal da resistência inimiga nos espaços confinados do Pacífico. No final das contas, toda guerra é uma disputa por controle de terreno. Contudo, no teatro de operações do Pacífico, o terreno era mais do que um simples campo de batalha. Era um adversário em si mesmo, um tabuleiro tático cujas regras foram meticulosamente definidas pelos seus defensores. A engenharia militar japonesa não apenas utilizava a selva, as cavernas e as colinas a seu favor. Ela as transformava, moldando a paisagem em uma arma. Cada casamata, cada túnel e cada trincheira era posicionada não de forma isolada, mas como parte de um sistema integrado, projetado para canalizar, imobilizar e destruir uma força de assalto. A própria geometria do campo de batalha, os ângulos de tiro, as zonas de morte sobrepostas, as aberturas estreitas, foi calculada com base nas capacidades e limitações das armas de infantaria convencionais. O terreno não era neutro. Ele havia sido deliberadamente curvado para favorecer o defensor, forçando o atacante a jogar um jogo letal cujas regras ele não estabeleceu. Neste ambiente, o avanço era medido em metros de agonia. A lógica do combate era a da precisão contra a cobertura. Um fuzileiro americano, armado com seu M1 Garand, precisava expor-se para alinhar um tiro preciso através de uma pequena abertura, enquanto o defensor japonês esperava, protegido e camuflado. Foi neste impasse tático que a velha espingarda calibre 12 americana demonstrou ser mais do que uma arma. Ela era um agente de mudança, uma força que não jogava segundo as regras estabelecidas. Em vez disso, ela as quebrava de forma irrevogável. A espingarda não se engajava no duelo de precisão. Ela o tornava irrelevante. O seu cone de chumbo grosso não precisava encontrar a abertura da casamata. Ele a engolia, destruindo a cobertura e neutralizando a ameaça em um único ato de força bruta. Onde o terreno havia sido moldado para criar um funil mortal, a
A espingarda o transformava em um ponto de ruptura. Ela não se adaptava à geometria defensiva do inimigo, ela redesenhava a força. Esta capacidade de alterar a natureza fundamental de um confronto a curta distância é o que define o seu verdadeiro legado. A espingarda provou ser uma força da natureza tática, capaz de curvar o próprio terreno a favor de quem avançava. Para o soldado na ponta de lança, isso representava uma inversão de poder. Ele não era mais apenas uma vítima potencial da paisagem armada, mas o agente que impunha sua vontade sobre ela. A arma lhe deu a capacidade de ditar os termos do engajamento imediato, de transformar uma fortaleza em uma armadilha para seus próprios ocupantes. Em combates decididos em metros, não em quilômetros, a distinção entre uma arma de precisão e uma ferramenta de demolição tornou-se a diferença entre a estagnação e o ímpeto, entre o fracasso e a vitória. A espingarda de trincheira era essa ferramenta, um instrumento que não perfurava, mas esmagava, que não visava um alvo, mas obliterava uma área. Era o martelo que quebrou a lógica da defesa entrincheirada, um violento disparo de cada vez.